Oi, boa tarde para você. Procon notificou um aplicativo de entrega de comida de Florianópolis por exigir valor mínimo de compra. Mulher detida por tentar se passar por médica em Pouso Redondo. E a mentira foi descoberta, sabe como? Quando ela faria o seu primeiro procedimento. Segundo relatos, ao ser instruída a dar os pontos em um paciente, ela não sabia por onde começar. Operação Deu Zebra da Polícia Civil apreende 20 milhões de bens nesta manhã, que seriam de uma quadrilha suspeita de praticar o jogo do bicho. Tem ainda uma entrevista ao vivo com o novo secretário de Saúde do Estado, Aldo Batista Neto, e a previsão do tempo que já anuncia chegada de frio intenso ao estado nos próximos dias. O SC Acontece está começando ao vivo. Vem com a gente! Olha, o iFood discorda, mas a gente vai explicar do que estamos dizendo agora. Um aplicativo de entrega de comida está na mira do Procon de Florianópolis. O órgão que defende os consumidores reclama do valor mínimo de compra exigido por esse aplicativo. Entrega que vai, entrega que vem. A correria dos serviços de entrega de comida é diária, afinal, sempre tem alguém pedindo. Tipo o Gabriel. Sempre que bate a fome e falta tempo para preparar um ranguinho, ele pede. Sempre no momento do meio-dia, à noite também, quando a gente chega do trabalho cansado, não quer fazer uma janta, o iFood sempre está salvando nós aí, né? O problema é que tem o pedido mínimo, e aí ele acaba comprando mais do que o necessário. Exatamente. Daí tu tem que pedir uma sobremesa, um refri, alguma coisa desse tipo, para fazer o pedido mínimo, né? E se não tem isso, daí tu só pede o que tu precisa mesmo. Essa é também a reclamação da Gisele. Ela ama as comilanças do iFood, mas não aprova o valor de pedido mínimo. É que daí eu tenho que pegar uns produtos mais caros para dar aquele valor certo. Não era o que você queria, você tem que comprar mais. Sim. Não vale a pena. Não vale a pena. Na hora da fome, a gente nem lembra do tal pedido mínimo. Mas ele existe e muitas vezes nos obriga a comprarmos produtos que a gente nem queria só para chegar naquele valor mínimo. Isso é considerado compra casada e, segundo o Procon Municipal de Florianópolis, fere os direitos do consumidor. O Procon Municipal de Florianópolis já recebeu aproximadamente 50 denúncias com relação ao fato dos aplicativos, né, no caso aqui o iFood, de estabelecer um consumo mínimo para compra, né? Então, o processo foi aberto, a empresa foi notificada, estamos aguardando a resposta. O iFood foi notificado pelo Procon de Florianópolis e tem até o final do mês de maio para responder às solicitações. A sugestão é que seja removido o valor do pedido mínimo de todos os parceiros da plataforma. O iFood foi notificado porque é a plataforma que faz comunicação entre as partes. E ela poderia, no nosso entendimento, fazer uma regra onde proíbe esse ato que vai contra o que estabelece o Código de Defesa do Consumidor. Pedimos explicações, eles têm um prazo para dar essas explicações. Posteriormente, teremos as medidas cabíveis caso a gente entenda que eles estão infringindo a lei. Agora, você entendeu do que eu estava falando, né, sobre o iFood discordar. A empresa respondeu que entende que não há disposição expressa ou proibição sobre a fixação de um preço mínimo para a realização de pedidos por meio de plataformas de intermediações, como é o caso das plataformas de delivery, e diz que não é cabível o argumento de prática de venda casada na plataforma. Olha, uma falsa médica paraguaia foi detida por apresentar registro falso e tentar tratar um paciente em Pouso Redondo, lá no Vale. Aí o que aconteceu? Na delegacia, pediram que ela comprovasse que tinha estudado medicina. Mas, claro, ela não conseguiu. Segundo a direção do hospital Annegret Neitzke, a fraude foi descoberta assim que a suposta médica chegou para começar a trabalhar. Conforme havia sido solicitado, ela apresentou a carteira do Conselho Federal de Medicina e também o passaporte, onde constava a nacionalidade paraguaia. Informou que havia se formado em medicina na Espanha e no jaleco havia a inscrição de que era cirurgiã geral. Mas logo foram percebidas falhas grosseiras na documentação. O registro apresentado tem o nome dela, mas a assinatura de um outro médico. Há erros também em outros campos do documento, o que levantou suspeita. Filiação Foz do Iguaçu, a data da carteirinha DD,
né, e um número de registro que pertence a um outro profissional do Conselho Federal de Medicina. Como todo médico estrangeiro precisa fazer a prova do Revalida para atuar no Brasil, o fato de ela apresentar o registro no Conselho Federal de Medicina dava a entender que havia realizado a prova, mas o documento era falso. Ainda segundo a direção do hospital, a mulher não conseguiu nem fazer um procedimento básico enquanto era supervisionada pelo responsável técnico. O nosso RT a recepcionou aqui no hospital, apareceu uma sutura e ele convidou ela para ir acompanhar ele na sutura e pediu ela só para fazer os primeiros movimentos, a parte de isolamento, e ela não soube fazer. Diante da suspeita, a direção do hospital acionou a polícia militar e a suposta médica foi conduzida para a delegacia. Ao ser questionada pela polícia, a mulher não soube sequer informar em qual universidade havia se formado. Também apresentou alguns nomes de hospitais onde supostamente havia atuado, mas nenhum confirmou que ela realmente tivesse trabalhado lá. Em todas as buscas por referências, a informação era uma só. Ninguém tinha ouvido falar no nome dela. Depois de ser ouvida na delegacia, a mulher foi indiciada por estelionato, depositou R$1.000 de fiança e foi liberada. Segundo a Polícia Civil, o fato não se configurou como exercício ilegal de medicina porque ela não chegou a atuar. O caso segue sendo investigado. Eu fiquei visualizando a cena, né? Imagina o paciente ali, né, com um corte no braço, aí o médico que está junto fala assim, tá, então você precisa dar ponto nesse paciente. Aí a mulher não sabe nem por onde começar. Pega a agulha, pega a linha. Imagina, deve ter sido engraçado, né? Embora tenha praticado aí uma ilegalidade, deve ter sido uma cena até, de certa forma, engraçada. Olha, o dia de ontem foi marcado por uma superlotação na unidade de pronto atendimento no bairro Rio Tavares, em Florianópolis. Pelo segundo dia consecutivo, Renato foi em busca de uma consulta médica na unidade de pronto atendimento do sul da ilha, a UPA Sul, e a espera mais uma vez foi longa. Eu vim ontem às 3 horas da tarde, passei pela triagem, aí me pediram para mim aguardar e aguardei até às 8 horas da noite, não fui atendido, desisti porque eu estava com fome. Desde a última quarta-feira, quem precisa de atendimento convive com a superlotação. Juliana trouxe o filho para tratar um trauma na testa e ficou assustada com o tempo de espera. Chegamos aqui às 11 horas porque ele sofreu um trauma na cabeça, ele caiu e bateu a testa no chão. Nós fomos atendidos às 2h30 e depois de reclamarmos, e eles já tinham até anotado ali que ele já tinha sido atendido, né? A mãe de Edna, que tem Alzheimer, ficou mais de 2h30 na fila à espera de atendimento. Cheguei aqui meio-dia e pouco. A expectativa é 5 horas de espera, né? Estou esperando até agora para que ela possa entrar novamente, ser atendida, para que a gente possa ser liberada. Olha, em nota, a Prefeitura de Florianópolis diz que estava com as equipes completas durante de ontem e todas as urgências e emergências estavam lotadas por conta da demanda de atendimento. A Prefeitura de Florianópolis orienta buscar o alô para receber orientações sobre qual o melhor serviço procurar para cada caso, se não for urgência ou emergência de fato. Ainda falando de saúde, Santa Catarina tem um novo secretário de saúde. A gente vai conversar com ele agora ao vivo. É o coronel Aldo Batista Neto, da Reserva do Corpo de Bombeiro Militar e que foi nomeado ontem. Boa tarde, bem-vindo. Antes de mais nada, coronel e secretário. Olá, Karen. Boa tarde a você, boa tarde a todos os telespectadores. Secretário, o senhor já vem ocupando algumas funções dentro da Secretaria de Saúde já faz algum tempo, conhece muito bem a Secretaria. A partir de agora, existe algum planejamento de mudanças, tanto de equipe ou estratégia? Como fica a partir de agora? Karen, eu já tive a oportunidade de estar presente na Secretaria de Estado da Saúde já desde o ano 2018, quando tive a oportunidade de trabalhar frente ao SAMU. E agora, na nova gestão com o governador Moisés, estava, né, como superintendente de gestão estratégica da saúde, cuidando de todas as estruturas, do que diz respeito aos nossos prédios, a parte de TI e tudo mais. Quando eu recebi o convite e assumi, então, no dia de ontem, como secretário de Estado da Saúde, a indicação do governador foi exatamente manter o planejamento em curso. Em 2019, foi montado todo um planejamento estratégico sobre as ações de 4 anos da saúde, mapeado demandas, reestruturado serviços. O governador tem uma lógica
e foi um pedido feito para a saúde de que é serviços com mais qualidade, mais próximos ao cidadão. Foi montado todo um plano para isso e ele, Karen, será mantido, tá, até o final desse ano, sem sombra de dúvida, como os secretários anteriores que me antecederam trabalharam. Secretário, eu vou aproveitar a sua participação com a gente aqui no SC Acontece para falar de dois assuntos que vêm preocupando muito os catarinenses, né? Um é o Covid-19, que já faz bastante tempo que falamos sobre isso, mas sempre tem algo a mais a se falar, e a questão da dengue, que vem preocupando demais, né, o Estado. O último boletim sobre a dengue apontou que 45 municípios de Santa Catarina apresentam alto risco de transmissão, 33 municípios apresentam médio risco e 22 baixo. Eu queria saber, eu sei que o Estado já vem fazendo um trabalho de enfrentamento aí à dengue, a combate ao mosquito muito grande. Como é que está essa situação agora, nos trabalhos que estão sendo realizados, e existe alguma mudança de estratégia em relação ao combate à dengue? Karen, muito importante, obrigado pela oportunidade de nós conversarmos, né, darmos ênfase a essa questão da dengue. Tá? O primeiro ponto importante a ser levantado é que já existe uma política pública para essa situação e toda uma estratégia de muitos anos. O atual momento, muito nos preocupa, mas a estratégia já está posta. A dengue tem uma diferença bastante sensível com relação à Covid, porque nós temos um vetor de transmissão que é o mosquito. Né? Fazendo só uma ponte, né? A Covid era pessoa a pessoa, e a dengue, obrigatoriamente, tem um mosquito como vetor da transmissão. Por isso, o enfrentamento ao mosquito é uma das principais estratégias. Tá? Nós temos o oeste de Santa Catarina, que nos preocupa, o norte de Santa Catarina, em especial a cidade de Joinville, e o vale do Itajaí, em especial a cidade de Brusque. Tá? Então, oeste, região norte e vale são hoje os momentos, e também a região de Florianópolis, locais que nos trazem preocupação. E eu estou hoje aqui na cidade de Blumenau, e ontem tivemos uma reunião com o prefeito e secretário municipal de Brusque, exatamente para alinhar estratégias. Tá? O Estado estabeleceu várias salas de gestão desse evento na esfera regional, e o foco é que os municípios ampliem e alinhe principalmente a sua linha de assistência ao paciente. Existem 3 pontos cruciais, Karen, para serem tratados com relação à dengue. O primeiro é a linha de cuidado ao paciente, então as pessoas, nos primeiros sintomas, buscarem o atendimento no posto de saúde, na UPA, é o que nós chamamos de um atendimento que começa na linha de atenção primária, e nesses lugares o paciente tem que ser manejado da melhor forma possível, que são as capacitações que nós estamos realizando com todas as equipes de saúde. Um segundo momento ainda é, novamente, vamos enfatizar, que é o cuidado que temos que ter para o controle do vetor. Então, aquelas mesmas recomendações de anos, no que diz respeito à água limpa parada, no que diz respeito a vasos de plantas, a caixas d'água, a lajes de coberturas, onde nós podemos lixo, onde nós podemos ter lugar concentrando água, nós podemos ter a proliferação do mosquito. Se me permite, uma recomendação muito interessante. O mosquito coloca os ovos, e os ovos podem ficar em lugar seco durante muito tempo aguardando a chegada da água. Então, nós temos que sim retomar de forma muito enfática essa questão do controle do mosquito, porque nós nos aproximando do verão, a gente pode ter uma questão de reinfestação bastante importante. Tá? Então, atenção ao paciente, buscar atenção básica nos inícios dos sintomas, o enfrentamento do mosquito, e o terceiro é uma questão de gestão, que são as informações. Nós criamos alguns sistemas de informações que o município tem que abastecer com uma série de dados para a gente ter ideia da crescente e das melhores estratégias. Então, hoje, o oeste de Santa Catarina, região norte e vale, é onde nós temos que ter uma atenção muito especial. Secretário, eu tenho certeza, não só agora, né, com a sua nomeação, mas como eu mencionei no começo, você já vem fazendo aí, exercendo algumas funções dentro da secretaria e já teve oportunidades de conversar não só com prefeituras, mas também com profissionais que estão na linha de frente de enfrentamento ao mosquito. O que o senhor mais ouviu, assim? Quais são as maiores dificuldades que eles estão enfrentando para conseguir realizar o trabalho e nessa luta contra o Aedes aegypti? Então, obrigatoriamente, para essa questão, Karen, tem que ter um engajamento social. O que a gente viu já de experiência de campanhas anteriores? Muitos municípios, a exemplo de Blumenau, que elegeu há semanas atrás o Dia D, um dia de união de esforços e de instituições para combater os locais de foco, a gente vê muitas vezes uma questão muito passiva da população, aguardando que alguma autoridade chegue em casa para dar as orientações. Isso não é necessário.
Tá? Mas precisa ter um engajamento, um entendimento da população, que ainda essas ações são as mais coerentes para a gente controlar o vetor. Uma coisa interessante, Karen, é que durante muito tempo a gente olhou para baixo. Nós estamos falando em lixo, nós estamos falando em vasos de plantas, pneus, lugares que possam concentrar água. Mas nós descobrimos que a parte de cima, os telhados, as lajes das casas, lugares que podem reter água, que estão longe do alcance do olhar das pessoas, acabaram sendo os principais pontos que hoje precisam de intercorrência. Agora, deixa eu lhe perguntar rapidinho, secretário, em relação à Covid-19, que a gente está com um tempo um pouco... Problema na conexão ou consigo fazer uma última pergunta para o secretário? Voltou, né? Secretário, uma última pergunta agora em relação à Covid-19. Nós olhamos aí os últimos relatórios, dia 9 de maio foram 353 novos casos, 10 de maio 1.420 novos casos, 11 de maio 1.488 novos casos, totalizando 3.261 novos casos em apenas 3 dias. Eu queria entender, acho que a população também quer entender. Isso está relacionado a testes de Covid represados, que o resultado saiu junto com pessoas que foram fazer os testes, ou estamos sim com um aumento significativo no número de casos positivos para Covid-19 nesse período? Cara, é um pouco de cada, tá? Mas sem sombra de dúvida passa por uma crescente de casos, tá? Nós enfrentamos hoje a variante que é a BA2, uma variante da última, da Omicron, que nós tivemos, de baixa letalidade, mas um poder grande de transmissibilidade. Tá? Então, ainda vale as recomendações, todas para evitar lugares, né, aglomerados e fechados, uso de máscara nesses lugares, principalmente porque tem comorbidades, a lavar as mãos constantemente. Tá? E aos primeiros sintomas, a exemplo da Omicron, né, procurar a atenção básica de saúde. E sim, são esses dados que começam a surgir e nós já estamos acompanhando e ver quais os níveis de intervenções necessárias que serão possíveis para esses casos, ok? Perfeito. E fica claro aquele alerta para a população, né? Apesar de várias coisas estarem teoricamente normalizadas, a pandemia ainda está aí e a Covid-19 também. Então, se puder usar máscara, evitar lugares com muita movimentação, usar máscara em ambientes fechados, ajuda bastante, né? Secretário, obrigada pela sua participação aqui no SC Acontece e desejamos uma ótima gestão para o senhor. Obrigado. Uma excelente semana para todos. Obrigada, para o senhor também. Fazer uma pausa bem rapidinho aqui no SC Acontece, eu volto em instantes, não sai daí.